Libido feminina é um tema que mexe muito com muitos casais, né? Inclusive até com as próprias mulheres que ficam incomodadas porque os maridos fazem de tudo, né? Tentam, inovam, fazem, acontecem, criam momentos, mas a libido não é despertada. Isso gera muita angústia e é motivo de desconforto entre casais. Então eu decidi entrar nesse tema que é delicado para muita gente, né? E nesse vídeo nós vamos explicar os principais motivos para alterações na libido feminina e o que é que pode ser feito para manejar. Então, cada motivo, né, que eu vou explicar aqui, vai ter uma causa. Então, não vai ter um tratamento para tudo. Então, tem muita gente que fala, maca peruana tem seu benefício, mas em um determinado contexto, certo? Mas tem outras situações que não é simplesmente um remédio para tudo, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista. Estou concluindo a faculdade de medicina e minha área de interesse é ginecologia e obstetrícia. Então, eu já estudo bastante esses temas, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Libido, gente, é a busca pelo desejo. E ela acontece pela ativação de neurotransmissores, tá? Os principais neurotransmissores envolvidos na busca no desejo são dopamina e noradrenalina. Então, situações que podem oscilar essa dopamina e noradrenalina pode fazer com que essa mulher tenha um desejo sexual hipoativo. O que é que acontece? Quando a mulher tem um despertado desejo, a dopamina e a noradrenalina vão agir em áreas do nosso cérebro. Então, vão ter áreas que vão fazer com que haja busca, o interesse, né? Tem áreas que vão, onde essa dopamina vai circular e essa noradrenalina vai circular, ela vai entender um contexto, né? Então, vai mexer no lado emocional, existe uma segurança, existe uma efetividade, existem boas memórias desse ato. Então, a dopamina e a noradrenalina vai passar por ali. E aí vai chegar também na região que a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa área que pode ser estimulatória ou inibitória. Essa área do córtex pré-frontal é a área que nos torna humanos, racionais. Então, em situações que a mulher se sinta estimulada, segura, que tenha um contexto e lembranças boas, o córtex pré-frontal não inibe esse desejo sexual dela. Porque vai ter uma comunicação do córtex pré-frontal com a região da amígdala, né? Com a região que a gente fala emocional do nosso cérebro. Então, todas as áreas vão ter essas funções. Então, teve o estímulo, né? Então, esse estímulo vai querer buscar, passa pela área afetiva, né? Memorial, emocional. Aquilo ali contribui, aquela situação afetiva, memória emocional, contribui para que seja prosseguido o estímulo. O estímulo chega no córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal vai dizer se vai continuar aquele estímulo ou não. Então, a gente chama de SE e SI. SE é sistema excitatório, né? É a via excitatória, então continue. E SI é a via inibitória, então pare. É assim que vai acontecer na questão dos neurotransmissores no sistema nervoso da mulher. E a partir daí vai ter a liberação de outros neurotransmissores, hormônios, como por exemplo a ocitocina. A ocitocina é o famoso hormônio do amor. Então teve essa excitação, não teve inibição, o sinal verde foi dado. O que é que vai acontecer? Vai ter liberação de algumas substâncias químicas no corpo da mulher. Entre elas vai ter o óxido nítrico. O óxido nítrico faz o quê? Vasodilatação. A vasodilatação liberada pelo óxido nítrico vai fazer com que os órgãos genitais fiquem mais vascularizados, chegue mais sangue nos órgãos genitais. Isso torna eles mais sensíveis. Além do mais, essa vasodilatação vai ativar glândulas, né? Como tem glândulas de Bartholin, glândulas de Skin e outras glândulas na cavidade vaginal da mulher, que deixa essa mulher mais lubrificada. E também vai ter, por exemplo, prostaglandinas, que vão deixar o colágeno mais relaxado, né? Entre outras situações em ação relaxadora de músculo liso, e tudo isso vai favorecer com que o corpo da mulher se prepare para esse ato. Quando vem liberado essas outras substâncias, né, que lubrificaram a mulher, que deixaram o ambiente genital com mais circulação sanguínea, vai ter a contrapartida de hormônios sexuais, certo? Existe um momento ideal para o aumento de alguns hormônios sexuais nas mulheres. Então, normalmente, é na fase que a gente diz fase folicular, né? Ou fase proliferativa tardia. O que é isso? Todos os meses a mulher se prepara para ovular, né? Todos os ciclos da mulher vão se preparar para ovular.
Utilizando como base um ciclo padrão de 28 dias, o que é que vai acontecer? Nos primeiros 14 dias, vai ter a liberação lá na hipófise, no sistema nervoso central, de 2 hormônios, que são o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. Esses 2 hormônios vão agir nos ovários das mulheres. Então, o FSH estimula um folículo ovariano a ser maturado. O folículo ovariano é como se fosse a casquinha de um ovo que está maturando um óvulo, certo? Para ser liberado no 14º dia do ciclo. E o LH, que é o hormônio luteinizante, participa dessa maturação, mas também da produção de hormônios masculinos, como o androgênio, né? A testosterona é produzida pelo ovário da mulher. Mas também vai participar mais tardiamente da liberação desse óvulo. Então, quando está nesses 14 dias, digamos, quando chega ali por volta do 11º dia desse ciclo dessa mulher, que é a fase que a gente diz folicular tardia, há um aumento de estrogênio e de testosterona. E essa mulher fica super estimulada. Porque o principal hormônio sexual relacionado pela libido feminina é a testosterona. Por mais que vocês se surpreendam, né? É a testosterona. A testosterona, ela vai agir nessas áreas também que eu expliquei para vocês, né? Que a dopamina age. E o que é que a testosterona faz? Deixa essas áreas mais sensíveis à ação da dopamina. Então, a testosterona, quando aumenta no corpo feminino, né? Nessa fase que a gente diz período fértil da mulher, deixa essas áreas mais sensíveis para a ação da dopamina. E se tem tudo que progride para que essa dopamina haja nessas áreas, né? O sistema SE está liberado. E aí vai ter mais excitação. E também essa testosterona, junto com a ativação da dopamina, deixa as fantasias sexuais e eróticas mais livres. Então a mulher cria situações, procura aquelas situações até encontrar a recompensa daquelas situações. É assim que acontece nesse momento. E o estrogênio, que também é produzido nesse momento, vai fazer o quê? Vai agir nos órgãos sexuais das mulheres. O que é que o estrogênio faz? Ele aumenta a captação de glicogênio para a mucosa vaginal. Glicogênio é açúcar, energia. E esse glicogênio vai nutrir bactérias benéficas da cavidade vaginal. Então, protege a vagina. Além do mais, o estrogênio aumenta a ativação de glândulas, como as glândulas que eu falei para vocês, Kyne e Bartholin, que vão aumentar a lubrificação íntima da mulher. Além do mais também, o estrogênio aumenta a circulação sanguínea, promove vasodilatação nos órgãos genitais, melhorando essa sensibilidade dos órgãos genitais. Então, isso que acontece é a participação, basicamente, do estrogênio e da progesterona, e da testosterona. A progesterona pode participar. Em determinados momentos, a progesterona pode, digamos, reduzir o limiar de desejo sexual, mas em outros momentos ela pode inibir. É o que acontece em situações como gravidez, né? Tem momentos que a mulher não quer, que ela está inibida porque a progesterona está alta, tá? Mas a progesterona em determinados momentos pode reduzir o limiar ou tornar esse desejo mais prolongado, tá? A gente falou dos hormônios, né? Dos neurotransmissores, falamos agora dos hormônios sexuais e vamos entender como é que acontece o orgasmo. Porque muitas de vocês pensam que não ter chegado ao clímax, que é o orgasmo, é baixa libido. Não. Você tem a libido, você tem o desejo, você tem a procura. Você não chegou no clímax. Isso são diferentes. A baixa libido é quando a mulher não procura. A mulher não tem interesse, ela não quer. Certo? E o orgasmo é quando ela quer, mas ela não chega no clímax. E qual é a diferença disso? Quando a mulher está lá estimulada, existem zonas erógenas do ambiente genital feminino. Quais são essas zonas? O clitóris. Então, para vocês definirem anatomicamente, tem uma cavidade. Primeira cavidade aqui embaixo, cavidade anal. Segunda cavidade é cavidade vaginal. Outra cavidade menorzinha é a uretra, por onde sai o xixi. E aqui em cima da uretra vai ter o clitóris. Ao lado vai ter os grandes e pequenos lábios. Quais são as principais zonas erógenas dos genitais das mulheres? O clitóris, que tem mais de 8.000 terminações nervosas. Essas terminações nervosas do clitóris, quando estão estimuladas, elas vão por nervos espinais, né, que vão ali para a região sacral, que é a região daqui de trás, que é daqui da costela, ou da coluna vertebral, que é a região sacral, depois sobe e vai para a região que a gente chama lombar, e vai subindo até chegar o estímulo no sistema nervoso central. Então, esse estímulo pode ativar o sistema nervoso simpático ou parasimpático para desencadear ações nos genitais das mulheres, como, por exemplo, aumentar a lubrificação, aumentar a congestão sanguínea, e tudo isso melhora a sensibilidade das mulheres. Como eu falei para vocês, o clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas. Então, digamos, o estímulo chegou na mulher, teve toda aquela ação hormonal de dopamina, noradrenalina, liberação de óxido nítrico, prostaglandinas, veio mais sangue, esse clitóris está mais ereto, está mais enrijecido, porque está estimulado pelo sangue.
E ali, aquelas terminações nervosas, que são muito sensíveis, ficam ainda mais sensíveis. Então ali é uma zona erógena da mulher, mas não só. Existem braços do clitóris nos grandes e pequenos lábios, que também podem ser estimulados no momento do ato genital, do ato sexual, na verdade, na penetração, por exemplo, né? Ou então até no toque, no contato. E outra área erógena da mulher é a parede anterior da vagina, então a parte de cima do canal vaginal, também é uma zona erógena da mulher, ali também tem partes do clitóris. Então todas essas áreas, elas têm nervos que estimulam, que melhoram a progressão do estímulo sexual da mulher. Além dessas áreas, fora do ambiente genital, os mamilos, né? Os mamilos das mulheres também têm zonas erógenas, né? Que vão estimular a liberação de ocitocina, que também lembra que eu falei que participa quando a mulher tem aquela busca, que vai a dopamina pela região da medula, depois passa pelas áreas emocionais, como a amígdala, né? Sistema mesolímbico, sistema límbico, vai para o córtex pré-frontal, e se ela não for inibida, ela é excitada, né? Quando ela é excitada, também tem a liberação de ocitocina. Além da ocitocina, vai ter óxido nítrico, né? Que vai aumentar a vasodilatação, e também prostaglandinas para promover relaxamento, de colágeno, etc. E até outras questões relacionadas ao músculo liso, né? Então, lembra que eu falei que tudo isso vai ser desencadeado, né, pelos estímulos. E quando você está lá estimulando a região da terminação nervosa, né, do clitóris, grandes e pequenos lábios, mamilos e região anterior de vagina, esse estímulo aumenta ainda mais. Então você vai chegando mais estímulo dopaminérgico que vai atuar mais nessas áreas, e esse mecanismo de busca, de fantasias, de erotismo vai aumentando na mulher. Até que ela pode chegar ao clímax. O clímax é o famoso orgasmo. No orgasmo, vai ter uma descarga de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? A famosa ocitocina. E essa descarga de ocitocina, junto com prolactina, né, vai promover uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, né? Então você tem descarga de ocitocina, descarga de prolactina, e os outros neurotransmissores vão agir em regiões de recompensa, como a própria noradrenalina e dopamina. Então a mulher tem aquela recompensa daquela busca que ela teve. E nessa situação, algumas mulheres podem ejacular. Não são todas que ejaculam. Mas nessas situações, como vem essa descarga, né, de prolactina, de ocitocina, células mioepiteliais de algumas glândulas podem contrair. E aí, nessa contração, podem ter uma ejaculação. E aí, algumas mulheres podem ejacular quando chegam ao orgasmo. Não é uma regra para todas, tá, gente? Então, não usem isso como regra. Agora, vocês já sabem, gente, a diferença de libido, de orgasmo, e todo o mecanismo que acontece para desencadear uma libido, né, que é o mecanismo de busca, para depois chegar ao orgasmo. O que é que pode interferir nessa libido? Lembrem que eu falei que quando o estímulo vem, a dopamina, né, e a noradrenalina vão caminhar por áreas do cérebro que vai acessar emoções. Então, se existe uma conexão, se existe uma segurança com aquele parceiro, né, ou com aquela parceira, seja lá quem for, se existe uma sensação de segurança, uma sensação de memórias afetivas boas, se as relações anteriores que você já teve, não que seja com essa pessoa ou com outra pessoa, te trazem boas lembranças ou boas sensações, essa área não vai inibir. E aí chega no córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal não inibe. E aí vai liberar o sistema excitatório. Mas situações que têm um vínculo prejudicado entre o casal, né? Que existem brigas constantes, questões com higiene, estresse financeiro, outras diversas coisas, que quando esse estímulo sexual acessa essa área emocional, essa libido é bloqueada. Então, muitas vezes, em vez de você liberar o SE, que é o excitatório, você libera o SI, que é o inibitório. E aí o seu córtex pré-frontal inibe com que você esteja livre para os próximos estímulos desencadeados por um estímulo à libido, tá? Uma das situações é essa. Outras situações são traumas de pessoas que já passaram por situações ameaçadoras, né? Como abuso, ou qualquer outra coisa que não trouxe boas memórias afetivas ou emocionais para aquela situação. Então, estresse psicológico, situações psicológicas e emocionais não favoráveis podem inibir a progressão da libido da mulher. Então, pode cortar, bloquear a libido naquele momento. Por isso que um dos caminhos que a gente vai encontrar, vai procurar quando a mulher tem baixa libido, é questões psicológicas, tá? Além das questões psicológicas que vocês entenderam que inibem, outras questões, como por exemplo, estresse e ansiedade, podem também mexer na questão
da libido. Por quê? O estresse libera cortisol. Cortisol é um hormônio liberado pelas nossas glândulas suprarrenais, que estão em cima dos nossos rins. A questão é que esse estresse prepara você para uma situação de luta ou fuga, tá? E numa situação de luta ou fuga, as situações de alerta ficam mais evidentes. Então, você canaliza glicose para órgãos essenciais do seu corpo, você quebra proteínas, você pode ter situações como fadiga, por isso ser crônico, e também o estresse crônico com elevação de cortisol inibe a liberação do GnRH. GnRH é um precursor de hormônios sexuais. Ele é produzido pelo nosso hipotálamo, né? Para que a hipófise mande o LH e o FSH. Lembra que eu falei do LH e do FSH para estimular a ovulação? Então, o cortisol inibe o LH e o FSH. E você acaba inibindo também a questão da maturação de um folículo, a ovulação e a produção de hormônios que estão mais envolvidos na questão da libido e do desejo sexual, que é testosterona e estradiol, que é estrogênio. Então, o estresse crônico pode reduzir testosterona e estradiol e também pode baixar neurotransmissores, como a própria dopamina também e serotonina. Pelo estresse crônico exacerbado, você acaba tendo baixa desses hormônios por estresse oxidativo, processos inflamatórios, etc. Então, estresse crônico contribui para a baixa libido. Outras questões, agora vamos entrar na seara de questões endócrino-metabólicas. Iniciando pela tireoide. A tireoide eu costumo atribuir ela o nome de gerente. Ela é uma glândula que gerencia diversas funções do nosso corpo. E ela produz principalmente dois hormônios, que são T3 e T4, mas também calcitonina, tá? Esses hormônios T3 e T4, eles participam de uma série de funções do nosso corpo. Então, metabolismo de pele, metabolismo energético, batimento cardiovascular, digestão, maturação de neurotransmissores, participa da nossa questão das gônadas, né? Em uma situação de um hipotireoidismo, que é quando está tendo baixa produção dos hormônios tireoidianos pela tireoide, a hipófise, né, vai mandar mais TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio manda a tireoide trabalhar mais, certo? A questão é que para a hipófise mandar mais TSH, o hipotálamo tem que mandar os pulsos para a hipófise mandar o TSH. Mas só que esses pulsos que o hipotálamo manda são semelhantes aos pulsos que estimulam a liberação de prolactina pela hipófise. Então, numa situação dessa, de hipotireoidismo, você pode perceber também o aumento da prolactina. E a prolactina, ela tem ação em inibição da produção de hormônios sexuais. É por isso que as mulheres, quando estão amamentando, elas podem ter baixo desejo sexual e muitas vezes não menstruam porque não ovulam. Entendeu? Então, a prolactina, ela age no próprio hipotálamo, inibindo a liberação do GnRH, que vai diminuir a liberação do FSH e também do LH. Além do hipotireoidismo, né, além dessa questão da prolactina, ele também age em diversas funções do nosso corpo. Então, ele pode deixar seu metabolismo mais lento, metabolismo energético dificultado, pode ter oscilações nos batimentos cardíacos, questões emocionais, né, psicológicas, então pode promover depressão, ansiedade, pode também prejudicar a maturação gonadal. Então, tudo isso pode prejudicar de uma forma ou de outra a libido feminina. Além do hipotireoidismo, tem o hipertireoidismo, que é quando essa tireoide funciona demais. E o que é que acontece? Muito estresse oxidativo, catabolismo, né, que é perda de massa muscular, fadiga, né, taquicardia, ansiedade, depressão, e tudo isso também deixa essa mulher menos propícia à libido e aos desejos sexuais, tá? Ainda falando sobre questões endócrino-metabólicas, vamos falar sobre resistência insulínica e diabetes. A diabetes e a resistência insulínica são doenças em que a insulina que é produzida pelo pâncreas não é capaz de levar a glicose que você consumiu para dentro das suas células. Tudo que nós consumimos vai virar glicose, certo? Carboidrato. Vai virar glicose. Então, você comer um pão, o pão vai ser quebrado desde a sua boca até o intestino. No intestino, ele vai virar glicose e vai ser levado pelo seu fígado para todo o seu corpo, né? E vai ser armazenado em forma de gordura, glicogênio, mas tudo isso tem participação da insulina. A insulina faz esse armazenamento ou leva essa glicose para as células, que as células precisam para produzir energia e desempenhar suas funções. A questão é que na resistência insulínica, antes, se seu corpo precisaria dessa quantidade de insulina para levar essa quantidade de glicose, agora ele precisa dessa quantidade de insulina para levar a mesma quantidade de glicose. E esse excesso de insulina vai promover inflamações corporais, estresse oxidativo, enrijecimento de artérias e também estimula os ovários de forma, digamos,
Não necessária. Então, estimula o excesso da produção de androgênio, muitas vezes impede uma maturação folicular, faz com que tem oscilações na produção de uma globulina chamada SHBG, que é uma globulina transportadora ou ligadora de hormônios sexuais, que vai regular a questão da testosterona, mas também do estradiol. E aí o eixo da mulher fica desequilibrado. Então você não tem mais androgênio nas quantidades adequadas, não tem o estradiol nas quantidades adequadas, né? A questão da lubrificação genital fica prejudicada, todo esse estresse oxidativo e inflamação prejudica receptores do seu corpo. Além do mais, por essa questão de enrijecimento de artérias, a lubrificação e a vascularização de órgãos genitais fica prejudicada. Então, a diferença da diabetes para a resistência insulínica é que a resistência insulínica é o famoso pré-diabetes. A paciente ainda não se tornou diabético. Quando ele se torna diabético, esses efeitos são ainda mais exacerbados, porque acontece o que a gente chama de glicosilação, que é a ligação da glicose com diversos tecidos de proteínas do nosso corpo, como colágeno, etc., que podem promover esses efeitos adversos no corpo, né? Além do mais, quando você tem um aumento da resistência insulínica e da diabetes mellitus, você começa a ter uma alteração da sua percepção corporal. Então você sente como se sua percepção corporal, sua autoestima baixasse. Então você não acha seu corpo bonito mais. Tudo isso, obviamente, aliado também a fatores emocionais e psicológicos. Então você não se sente atraente. E tudo isso pode prejudicar a libido, porque você fica muito mais preocupado em parecer atraente do que em curtir o momento em si, tá? Se tratando ainda de questões endocrino-metabólicas, situações como síndrome dos ovários policísticos, né, que envolve também a resistência insulínica, como dificuldade de ovulação, aumento de androgênio, também podem prejudicar a fertilidade feminina, justamente por esse desbalanço hormonal. Quando a mulher não ovula, não tem estrogênio, o androgênio não é produzido na quantidade adequada, não tem um antagonismo da progesterona, a mulher está mais predisposta a fatores psicoemocionais, como ansiedade e depressão, a própria questão de alteração da percepção do próprio corpo, tudo isso está envolvido quando a mulher tem síndrome dos ovários policísticos. Vamos para a outra parte, que é o uso de medicações. Algumas medicações podem interferir na libido feminina, tá? Entre as medicações, a gente pode falar dos anticoncepcionais orais, né? Os anticoncepcionais orais têm o etinil estradiol e um progestágeno. Dependendo da origem desse progestágeno, eles podem ter ações que a gente chama antiandrogênicas, que é o quê? Bloqueiam androgênio. Como o androgênio e a testosterona, eu falei para vocês que eles vão ativar receptores de dopamina, estimulam a libido feminina, etc. Quando você tem um efeito antiandrogênico, você bloqueia a testosterona, você pode reduzir a libido dessas mulheres. O etinilestradiol também participa no fígado, aumentando a produção da SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. E essa globulina se liga ao androgênio. Então, se você está baixando androgênio e ainda se liga ao que tem, você deixa inativo. E aí a libido da mulher pode ter uma reduzida com o uso de determinados anticoncepcionais orais. Aí você pode ir manejando, você substitui o progestágeno para um menos potente, se você quer um efeito androgênico, né? Você pode substituir o etinistradiol pelo valerato de estradiol, que também não tem tanto aumento assim da SHBG. E alguns anticoncepcionais orais podem até interferir nos neurotransmissores, porque o estradiol e a progesterona acabam interferindo em neurotransmissores como serotonina e dopamina, tá? Outros medicamentos são antidepressivos. Alguns antidepressivos são os inibidores da recaptação de serotonina, que a gente chama de inibidores seletivos. Eles vão agir em alguns receptores. Dependendo de qual receptor de serotonina ele age, ele inibe a questão da libido, certo? Então, tem receptores que a gente chama 5-HT2, 5-HT1. Dependendo de qual mecanismo de ação aquele inibidor da recaptação de serotonina haja, ele pode agir de forma inibitória da libido feminina. Então, alguns antidepressivos podem baixar a libido feminina. Aí, quando você identifica isso, você pode manejar trocando esse antidepressivo ou fazendo associações, tá? Além desses medicamentos, alguns antipsicóticos podem bloquear receptores de dopamina. E como eu expliquei para vocês que dopamina é um neurotransmissor essencial na libido feminina, quando você tem medicamentos que agem nessa dopamina, você pode, inibindo ela, você pode reduzir sua libido, né? Outros medicamentos, como por exemplo antihipertensivos, que são, como por exemplo beta-bloqueadores, podem interferir na libido feminina, porque eles bloqueiam alguns receptores do nosso sistema nervoso simpático, que participa na questão de ativação dos órgãos sexuais durante a excitação sexual. Então você pode ter uma redução da libido feminina em pessoas que utilizam esses medicamentos, tá? Além desses medicamentos, gente, vai ter a questão da prolactina, que eu já expliquei para vocês, que além da questão em situações de
fisiológicas, como na amamentação, ou patológicas, como no hipotireoidismo, né? Ela pode estar aumentada em questões de tumores, como, por exemplo, um adenoma de hipófise pode aumentar a liberação de prolactina, né? E na amamentação, como eu expliquei para vocês, fisiologicamente ela vai estar aumentada. Então é natural que a mulher reduza seu desejo quando está amamentando, né? Então, à medida que essas amamentações se tornam mais espaçadas e esse estímulo da prolactina reduza, você acaba tendo maior estímulo e maior desejo sexual dessa mulher, né? Então, quando a mulher chega dizendo que tem desejo sexual hipoativo, né, e não tem vontade de namorar, a gente investiga diversas causas, como eu expliquei para vocês. Mas também relacionada à idade. Relacionada à idade, a gente sabe que tem um determinado momento que a mulher entra na menopausa. Menopausa é uma data, é quando a mulher parou de menstruar por 12 meses. Normalmente a idade que a mulher entra na menopausa é entre 45 e 55 anos. Essa fase é que há a falência ovariana, ou seja, não tem mais folículos ovarianos para serem maturados. Sendo assim, vai ter uma baixa de testosterona, também de estrogênio, e não vai ter mais progesterona. Então tem alguns hormônios femininos que vão baixar. Quando esses hormônios femininos baixam, né, você vai ter uma redução da lubrificação vaginal. Então a mulher tem a questão da secura vaginal, né, que é sintomas geniturinários. Então a penetração vai se tornar dificultada para ela, vai doer porque não está lubrificada. Pode ter redução do estímulo, né, da busca, porque a testosterona baixou, não vai ativar tanta dopamina, né? E a progesterona, que eu falei para vocês, que tem a questão do limiar do desejo, ela participa. Aliado a isso, esses hormônios também participam nos neurotransmissores. Então você tem oscilações de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina quando você tem queda desses hormônios. É por isso que as mulheres na menopausa, elas têm oscilações de humor, elas podem ter um humor mais deprimido, elas podem ter lapsos de memória, né? Podem ter sintomas vasomotores, que é a questão, o estradiol regula as oscilações de temperatura do corpo, então fica um limiar muito baixo, por isso que descarrega o sistema vasomotor e a mulher fica com vasodilatação, sente calor, né? Toda a questão relacionada à autoestima, mudanças corporais, podem mexer com a libido da mulher nesse momento. E aí, nesse momento, você pode manejar, avaliar se essa mulher tem indicação de reposição hormonal, tendo. Ela pode ser feita com o estradiol, né, que é o estrogênio, e com a progesterona em mulheres que têm útero, mas também você pode avaliar a reposição de testosterona transdérmica para agir nessa questão da libido feminina, né? Se não tem indicação de reposição hormonal, você pode lançar mão de alguns medicamentos antidepressivos que podem agir na questão dos neurotransmissores e regular os sintomas vasomotores, associado a lubrificantes íntimos ou até cremes tópicos de estradiol, que não agem tanto sistemicamente, mesmo que essa mulher não tenha indicação de reposição hormonal, né? Que normalmente a via transdérmica é a preferível para evitar o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, que aumentaria o risco de eventos trombóticos, como cardiovasculares, né? Infarto, AVC, trombose, etc. Então, quando você usa transdérmico, você minimiza esses efeitos, né? Então, gente, quando a mulher chega dizendo que não tem vontade de namorar, que o marido busca, o marido tenta de tudo e não tem vontade, você vai fazer uma anamnese detalhada. Então, você vai perguntar idade, fatores de risco. Fuma, o tabagismo promove microlesões em artérias, né, que deixa elas mais enrijecidas. Isso diminui com que o sangue chegue em órgãos genitais. Tem uma artéria chamada pudenda interna, que é a artéria mais fina, menos calibrosa do nosso corpo. E aí, normalmente, ela é a primeira afetada antes de algum evento cardiovascular. E aí, a lubrificação genital fica prejudicada. Lubrificação, vascularização, estímulo, tudo isso, né? Então, essa mulher fuma, essa mulher tem um hipotireoidismo, essa mulher tem uma resistência insulínica, um diabetes, né? Como é que tá a questão conjugal, com o parceiro, com a parceira? Estão brigando com frequência, descobriu uma traição, tem questões de autoestima, relacionamento abusivo. Como é que está no trabalho? Estresse crônico, muita ansiedade, passou por algo traumático recentemente, algum problema financeiro. Como é que está a questão da fertilidade? Teve filho recentemente, está amamentando, noites mal dormidas, né? Como é que está a questão do sono? É um sono não reparador, você sonha, tem apneia do sono, ronca, tudo isso vai interferir também nos neurotransmissores, que eu acabei não citando, né? Depois disso, como é que está o uso de medicamentos? Usa alguns antidepressivos, medicamentos para pressão arterial, tem algum problema na tireoide. E depois disso, como é que está uma questão de uso antidepressivo que eu falei, né? Depois disso, você vai vendo como é que estão, faz exercício físico, como é que está a alimentação, como é que estão os níveis de vitamina D, como é que estão os níveis hormonais, para depois você bolar um plano de tratamento para essa paciente. Então você vai
indicar psicoterapia para manejar questões psicológicas, emocionais, né? Muitas vezes você pode associar com algum antidepressivo que não tenha tanto efeito na libido, né? Você pode indicar terapia de reposição hormonal na mulher pós-menopausa ou numa falência ovariana precoce, né? Se tiver indicação. Você pode avaliar dosagens hormonais, né? Mesmo que em situações que tem uma baixa hormônio, aumento de SHBG, baixo de androgênio. Você pode fazer uma terapia para manejar isso, né? A tireoide está desregulada, regular a tireoide. Como é que estão os nutrientes? B12, ferro, zinco, vitamina A, vitamina D, ácido fólico. Como é que estão os níveis? Se todos esses participam da síntese hormonal, ômega 3, né? E a partir daí você vai entrando no caminho. Então, quais seriam as bases de tratamentos, né? Psicológica, conjugal, a mulher tentar ter suas fantasias, se tocar, saber onde é que gosta, o que é que estimula, né? Conversar com o parceiro sobre o que não está melhor, falar, olha, eu sei que você chega lá, mas eu não chego, eu gostaria que fizesse assim, dessa forma, eu quero ser feliz com você, eu amo você, eu sinto desejo, mas eu quero dessa forma porque eu não estou chegando, eu quero experimentar essas sensações. A gente tem só uma vida, e a vida é curta para não poder experimentar disso, então conversa com o parceiro, né? Começa a fazer exercício físico, 3 a 4 vezes por semana, 150 minutos por semana, né? Começa a se alimentar melhor, se fumar, para de fumar, se está bebendo, para de beber, né? Mesmo que temporariamente, ou reduz muito a dose, se está bebendo 1, 2, 3 vezes por semana, reduz para uma, se está fumando, para de fumar de fato, não tem como reduzir, para, certo? E o manejo de medicamentos. Estou usando tal medicamento, por exemplo, estou usando fluoxetina, não tem um libido, vamos trocar, vamos um que tem ação semelhante, mas que não haja tanto na libido, entendeu? E aí você avalia se tem necessidade também de hormônios, como por exemplo, uma testosterona transdérmica, um estradiol local para melhorar sintomas geniturinários, né? Uma fisioterapia pélvica para aumentar o tônus da região dos músculos pélvicos. Tá tendo excesso de contração, vaginismo, tem uma endometriose, tem coisas que gerem dor para namorar, que deixa essa libido mais baixa. Então tudo isso a gente vai manejando até chegar ao melhor tratamento para essa mulher. O importante é que tem solução, gente. Mas lembre, transtorno sexual hipoativo, a gente dosa a testosterona, mas também a gente vai olhar todas essas questões da mulher, se tem ovulação, se tem etinistradiol, psicoemocionais, endócrino-metabólicas, uso de medicamentos, exercício físico, hábito de vida, etc. Tá certo? Mas o que importa é que tem solução e que você, buscando ajuda, vai chegar ao melhor tratamento e vai chegar a essa sensação de libido que muitas mulheres relatam ser boa e você tem que experimentar e vai experimentar também, tá certo? Se gostou desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada sobre esse assunto. Em breve eu trago mais conteúdos detalhados e talvez eu faça até um mini curso sobre isso, para que vocês respondam quizzes, né, para a gente chegar na maior evidência do que está gerando essa baixa de libido, mudanças comportamentais, um perfil de exames que podem ser feitos e tratamentos que podem ser propostos. Isso está em andamento, assim que tiver lançado eu mostro para vocês, tá certo? Até a próxima, gente.